Olá, eu sou Rafael Mondini. Eu estou aqui para fazer uma simples pergunta para você. Você já pensou em cultivar alguma planta dentro de casa ou na sacada de sua casa? Bom, então esse vídeo aqui é para você que pretende fazer um cultivo de alguma planta dentro ou fora de casa. Bom, estou deixando um link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição e receber várias dicas de plantio de cultivo em vaso de diversas plantas. Bom, não perca mais tempo, então se inscreva logo e vamos para o vídeo. Olá pessoal, mais um vídeo Mondini em Plantas para vocês. Eu sou o Rafael Mondini. Nesse vídeo eu vou falar mais uma planta bastante interessante para ser cultivada mais no verão e não agora tanto no inverno, que é o jasmim. O jasmim ele é uma flor que é muito conhecida pelo seu aroma, mas além dele também possui uma beleza humilde. O seu cultivo ele não apresenta dificuldades e ele é bem versátil, podendo ser plantada dentro ou fora de casa. Pode alcançar os 10 metros de altura. Elas florescem durante todo o verão em vinhas ou arbustos, dependendo do cultivar. E os botões podendo ser colhidos para fazer um chá aromático e revigorante. Também existem diversas variedades de jasmim. Não é só um ou dois tipos, são diversas mesmas, desde trepadeiras, arbustos, entre outras coisas. A planta ela se desenvolve quando é cultivada em um lugar quente, preferencialmente com sol direto. Entretanto, alguma sombra também pode ser benéfica. Um solo bem drenado, com fertilidade moderada, são os que funcionam melhor com o jasmim. Um solo franco-arenoso ou argiloso é também adequado. O melhor momento de plantar seu jasmim é geralmente no fim da primavera ou no verão, o que permite que a planta se estabeleça bem antes de que o inverno chegue. Apenas cuide para não cometer alguns erros, como luz solar de mais ou de menos, que o jasmim ele requer bastante luz solar, direta ou indireta, para que possa crescer bem. Cultive a sua planta em um local que receba pelo menos 5 horas de luz solar direta, diariamente. Se você for cultivá-la no interior da sua casa, coloque o vaso em alguma janela localizada mais no leste, é porque a luz solar inadequada pode estimular infecção por fungos como o oídio. A exposição à luz solar direta muito forte também é prejudicial. Tome algumas medidas, especialmente durante o verão, para proteger a planta da luz solar intensa, do meio-dia até as 2-3 horas da tarde. Caso contrário, as folhas e as flores elas vão ficar mais murchas, isso que não é o preferencial. Também tem a irrigação inadequada. Forneça à sua planta a quantidade adequada de água desde a fase inicial de crescimento. Não deixe que a terra resseque entre as irrigações. Pouca água dificultará o crescimento saudável e impedirá o desenvolvimento adequado das raízes. Tente regá-la 2 ou 3 vezes por semana. Tome cuidado para não dar água demais, porque senão o que vai encharcar o solo ia poder ser as raízes. E você pode diminuir a irrigação assim que a planta tiver se estabelecido bem no vaso ou no solo. Durante o período de chuva, você não precisa regar muito, mas assegure-se de regá-la bem durante o verão e outros períodos de tempo quente e seco. A falta de fertilizantes. Não se esqueça de fertilizar a sua planta regularmente, ela reage bem a aplicações frequentes de fertilizantes. Porém, evite fertilizantes muito fortes, pois eles poderão até matar o jasmim. Use um fertilizante mais ou menos moderado, que seja rico em fósforo. Aplique ali 2 vezes ao ano, que já vai ser o suficiente. Pode ser na primavera e no outono. Isso vai estimular o crescimento saudável e a floração abundante. Limitação de espaço também tem que ser evitada. É que o espaço limitado ele vai evitar, por exemplo, o crescimento do jasmim. Vai restringir uma circulação de ar e evita que as raízes e folhas cresçam confortavelmente, e além de encorajar a infestação às vezes de insetos ou folhagens que se tornam densas e apertadas. Mas caso você for plantar num vaso, aí ela vai crescer um pouco menos, então não vai ter tanto coisas prejudiciais. A menos se você for plantar num solo, num jardim, onde o espaço às vezes não é muito adequado. Mas também você pode fazer a poda. Pode podar ele regularmente, em torno de 2 vezes ao ano. Isso vai facilitar o crescimento saudável, vai melhorar a circulação do ar e permite que mais luz solar alcance toda a planta. O crescimento mais denso geralmente acontece no centro da planta, se não for podada. Pode acontecer até a infestação de insetos.
por isso que você pode deixar no vaso, mas às vezes tem que ficar podando ele 2 vezes por ano, já vai ser o suficiente. Bom, algumas dicas rápidas para o plantio. Procure identificar os tipos de jasmim que você quer cultivar. Existem diversas variedades, como já falei, e cada uma delas vai precisar ser cuidada de uma forma diferente. A maior parte delas resiste bem ao sol e poderá ser plantada ao ar livre juntamente às cercas e no jardim. Apesar disto, outras são mais recomendadas serem plantadas em vasos. Neste caso, é muito importante que eles sejam colocados ao sol durante alguns minutos do dia. Procure regar as suas flores diariamente. Apesar delas resistirem ao sol, assim como outras plantas, é fundamental que se coloque água diariamente nas raízes, para que elas possam continuar bonitas por muito tempo. Esse diariamente, às vezes não vai precisar ser diariamente, dependendo do clima da sua região. Bom, e algumas perguntas às vezes que as pessoas fazem, de quanto sol ela precisa? A maioria das plantas de jasmim requer sol parcial a total, embora algumas variedades aceitem sombra total. Ele resiste ao clima da sua região? Determine se o jasmim que escolheu viverá bem ao ar livre, ou se seria melhor plantá-lo em um vaso, num ambiente onde você possa controlar a temperatura e a umidade. Se for plantá-lo do lado de fora, escolha o local mais quente que puder encontrar. De quanto espaço sua planta precisa? Alguns cultivares são vinhas que sobem paredes e cercas, e outros crescem ao longo do chão e fornecem uma boa cobertura. Outros ainda se tornam arbustos contidos. Escolha um local de plantio adequado ao tipo que você tem. Bom, alguns cuidados com o jasmim. Mantenha o ambiente úmido, regue o solo ao redor do jasmim durante a estação de crescimento para mantê-lo molhado, mas não encharcado. Uma dica é regar o solo quando ele parecer um pouco seco. Se a planta estiver num vaso, veja se ela está drenando bem e regue uma vez por dia. Cubra o jasmim no outono. Para proteger as plantas durante o inverno, adicione alguns centímetros de palha de pinheiro ou esterco ou composto de jardinagem ao redor da base delas. Isso vai garantir que o sistema radicular não congele e a planta deverá começar a crescer de novo quando o tempo ficar mais quente. Se estiver cultivando seu jasmim num vaso ao ar livre, poderá levá-lo para dentro durante o inverno, em vez de ficar adicionando cobertura. As plantas que crescem em ambientes fechados durante o ano todo não precisam de cobertura. No entanto, é importante mantê-lo em um cômodo ensolarado com uma temperatura constante entre 15 a 23 graus Celsius. Cuidado também com as pragas. Embora o jasmim não costume ser incomodado por pragas, ainda assim é bom prestar atenção em certos insetos que podem afetar seu crescimento, como pulgões, cochonilhas farinhenta, ácaro vermelho e insetos escama. Algumas dicas para você que quer ter jasmim. As plantas de jasmim podem ser propagadas durante o verão por meio de cortes e nem todas as variedades de jasmim produzem fragrância. Se o perfume for importante para você, escolha um cultivar mais aromático. Use um fertilizante com bastante fósforo, pode ser o NPK 15-30-15, para encorajar o florescimento máximo. O jasmim pode crescer bastante sob as condições certas. Para controlar o crescimento, as plantas precisam de poda frequente, que deve ser feita depois que elas estiverem terminando de florescer e durante o verão. Deste modo, pode-se controlar o crescimento e evitar que as vinhas longas se enrolem, caso não estejam sendo treinadas para subir numa treliça ou outra estrutura de suporte. Outra dica é se acaso a jasmim não estiver mais florescendo. Em primeiro lugar, você deve descobrir qual foi o causador do problema. As flores da jasmim não são muito resistentes à diversidade de climas e regiões. Entre os causadores da falta de produção de flores, nós temos como a principal a falta de nutrientes no solo e o desenvolvimento de fungos. Em muitas espécies, não só no caso da jasmim, precisamos manter o solo fértil e nutrido para que a planta continue a dar as flores. Se for este o problema, e provavelmente às vezes geralmente é sinal que está na hora de realizar o transplantio da jasmim. Já se for no caso de fungos ou um mofo, deve-se ter alguns cuidados com a planta para que esses fungos ou mofo não voltem a aparecer e atrapalhar a floração da jasmim.
Os fungos costumam aparecer por questões de umidade e logo eles acabam aparecendo. É um sinal de que você está regando demais a sua planta. Evite deixar a terra encharcada e, se possuir o prato no fundo do vaso, lembre-se de retirar a água que acumula lá. Se os fungos se desenvolvem no prato, podem facilmente atingir as raízes, deixando a planta doente. Além do que, a água parada também favorece o aparecimento de mosquitos lá dentro. O mofo ele pode surgir pelo fato da planta ficar muito mais na sombra do que no sol. Este também ele vai acabar favorecendo o aparecimento de fungos. Procure deixar a sua planta no local onde ela possa tomar pelo menos as 5 horas de sol, como eu falei. Bom, e para evitar que a sua jasmim pare de florescer, vamos relembrar alguns pontos. Evite regar demais a sua planta. Deixe-a num local onde ela possa receber ao menos 5 horas diárias de luz solar. Realize um transplante ao menos uma vez por ano. Se for o caso, pode realizar um transplante a cada 6 meses. Lembre-se sempre de manter a terra bem nutrida e retire flores e folhas e galhos secos. Isso já vai ajudar a melhorar a floração da sua jasmim. Bom, o vídeo Mondinho de Plantas fica por aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até mais, pessoal.